Olá! No vídeo de hoje a gente conversa um pouquinho sobre Jeremias Gotthelf e o seu A Aranha Negra. Jeremias Gotthelf é, na verdade, o pseudônimo de um pastor protestante suíço chamado Albert Bitzius, mas como todo bom pseudônimo, esse aqui também carrega uma história por trás. O Albert Bitzius era muito religioso e, assim como o profeta Jeremias, ele também condenava muitos pecados e vícios como a preguiça, a gula, o alcoolismo. E ele acreditava que, em relação a esses pecados, somente Deus poderia ajudar os seres humanos. E em alemão, Gott é Deus e Helf é ajuda. Então, ajuda de Deus ou ajuda divina. Então, por isso ele acaba escolhendo o pseudônimo Jeremias Gotthelf. Essa história é ambientada na região do Emmental, que fica na Suíça, que é de onde o próprio Jeremias vem. E o que a gente tem aqui é basicamente a história de um povo contra um monstro terrível, no caso a Aranha Negra, após a quebra de um pacto com o diabo. E essa história tem 3 dimensões temporais, então a gente começa no século XIX em um almoço em razão de um batismo de uma criança, e nesse almoço 2 histórias são narradas, uma no século XIII e depois outra no século XV, as 2 ali girando em torno dessa Aranha Negra. E aí, no início do livro, a gente acompanha os preparativos desse batizado. Então, esse batizado acontece na casa dos avós da criança que está sendo batizada, e é uma casa bonita, uma casa muito ampla, que foi reformada recentemente, mas os convidados acham estranho que tem uma espécie de viga, um pedaço de madeira ennegrecido, meio velho, que destoa do resto da casa. E aí, um dos personagens acaba questionando o avô, que é um dos anfitriões desse batismo, sobre aquele pedaço de viga ali, porque que eles não reformaram aquela parte. E aí ele conta que, segundo uma lenda, existe uma aranha negra aprisionada naquele pedaço de madeira e é por isso que eles deixaram aquilo intacto. E essa lenda data do século XIII, que foi quando os habitantes daquela região ali selaram um pacto com o demônio. Nessa época, essa região era governada por um homem bem autoritário e, certo dia, ele comunica aos camponeses que eles terão que fazer um serviço para ele no prazo de 1 mês. E qual que é o serviço? Eles teriam de transportar 100 árvores de um campo que fica um pouco afastado ali do castelo até uma região do castelo para que ele pudesse desfrutar de sombra nessa região. E caso os camponeses não cumprissem essa tarefa nesse prazo, haveriam graves consequências. E aí os camponeses ficam desesperados porque vão transportar árvores, 100 árvores no prazo de 30 dias, quando não tinha nenhum equipamento muito sofisticado para isso na época. Seria impossível, mas não tem o que fazer, né? Vão ter que transportar aquelas árvores e aí eles começam a ver como que eles vão fazer, se desesperam. E eles estão ali conversando sobre isso, né? Vendo como é que vão transportar essas árvores em um prazo tão curto, até que um sujeito estranho aparece. E aí essa figura fala para os camponeses que ouviu falar sobre a missão que foi incumbida a eles e diz que ele mesmo, sozinho, conseguiria transportar todas essas árvores até o castelo no prazo que foi determinado pelo rei, mas, obviamente, ele pede algo em troca. E o que ele vai pedir em troca é uma criança. A próxima criança que nascer ali naquela região, e tem a condição de que essa criança não pode ter sido batizada. Então ela deve ser entregue a ele antes do seu batismo. E aí o pessoal já acha aquilo muito esquisito e fala, não, a gente não vai fazer isso, como é que esse homem ia conseguir fazer tudo sozinho? E a gente, não, vamos embora. E aí vão embora e começam a desempenhar essa tarefa, mas aí tudo começa a dar errado, eles estão transportando, aí quebra o carrinho, aí estão atravessando uma ponte, os cavalos não querem mais atravessar, enfim, vai dando tudo errado. E aí esse homem reaparece, né? Tipo, como é que tá indo a tarefa de vocês, né? Acho que alguns de vocês já devem ter percebido, mas esse homem é, na verdade, o diabo, então esse pacto é selado, porém, os habitantes não cumprem com a sua palavra. Então, nasce uma criança, mas ela não é entregue a esse homem, e isso tem consequências devastadoras para essa região. Como punição, de uma maneira bizarra, surge uma aranha negra que vai causando devastação naquela região. Então essa aranha consegue matar as pessoas, ela consegue acabar com as plantações. Então os camponeses acabam numa situação muito difícil. E aí, depois de muita luta, depois de muito se decidir o que ia fazer em relação a essa aranha, acaba que essa aranha é aprisionada numa viga de madeira.
É essa história que o avô conta ali para os seus convidados, mas eles ficam meio desconfiados, falam, ah, não, acho que isso não é verdade, é aquele meio rindo de nervoso, sabe? O pessoal fica rindo ali, duvidando da história, mas ninguém quer chegar perto daquela viga, né? Todo mundo fica meio desconfortável perto dela, e aí ele resolve contar uma segunda história, e aí a gente vai para o século XV, quando a aranha reaparece. Quando as pessoas que conseguiram aprisionar a aranha pela primeira vez conseguem se livrar dela, acaba que eles percebem assim que estavam vivendo uma vida muito infame, cometendo muitos pecados, afinal eles tinham se voltado completamente contra Deus ao aceitar aquele pacto, ao firmar aquele pacto com o demônio, e aí eles começam a seguir uma vida mais devota. Porém, isso vai se perdendo ao longo do tempo, quando eles veem, ah, não vai voltar, então vamos continuar aqui, e aí começam de novo, ouvem os pecados, não tem mais toda aquela vida espiritual, e é nesse contexto que a aranha ataca novamente, digamos. Vai ser um personagem que tá cometendo um pecado e vai acabar libertando essa aranha, e a gente tem toda aquela devastação novamente. A história é basicamente essa, eu não vou dar mais muitos detalhes do enredo, porque esse é um livro que tem um pouquinho mais de 100 páginas, então se eu falar muita coisa aqui, vocês não vão ter mais nem o que descobrir lendo isso aqui. Mas eu amei esse livro. E a aranha negra aqui é utilizada como uma grande alegoria para remeter às epidemias de peste negra que acometeram a região do Emmental. E para o Jeremias, essas epidemias da peste negra tinham sido enviadas por Deus para lembrar a população, né, de que eles deviam ser mais devotos, de que deviam ter uma vida espiritual voltada a Deus. E aí, ainda na visão dele, por isso que essas epidemias, aqui no caso, né, a aranha negra, surge quando a população tá meio esquecida dos ideais de Cristo. E aqui ele se utiliza não somente dessas epidemias de peste negra, né, dessas alegorias, mas também de diversos outros artifícios, como lendas que datam da Idade Média. Ele também se inspira em alguns contos dos irmãos Grimm. Também tem aqui a presença, né, da Bíblia, que é algo comum a toda a obra do Jeremias Gotthelf, afinal ele foi um pastor protestante. A própria ideia da aranha é fundamentada em superstições alemãs que ligam a figura do demônio à aranha. Então, segundo essas superstições, o diabo pode assumir a forma do aracnídeo. E uma coisa que chama muita atenção nesse livro é que, assim, olhando por cima parece ser uma história, uma estrutura muito simples, mas quando a gente faz uma leitura mais crítica, inclusive depois de ler o pós-fácil aqui desse livro, que é muito bom, vou comentar melhor sobre, a gente vê que ele se utiliza de diversas estruturas complexas, mas ele usa uma técnica tão boa para unir tudo isso que no fim das contas fica algo muito simples. Parece quase uma história popular mesmo, sabe? E essa técnica é chamada de emolduramento. Então, acho que para explicar melhor como isso funciona, a gente pode pensar literalmente num quadro. Então, sabe aquelas molduras que tem espaço para duas fotos, por exemplo? Então, aqui na história, essa moldura desse quadro seria a história que se passa no século XIX, né? Então, do batismo da criança. E as fotografias seriam a história do século XIII e depois a história do século XV. E aí o emolduramento consiste justamente em você conseguir interligar todas essas histórias. E ele faz isso aqui muito, muito bem. Acho que como exemplo de emolduramento a gente pode também pensar no livro das Mil e Uma Noites, que a gente tem a Sherazade contando as histórias para o rei, e aí é essas histórias que a gente acompanha, mas a gente sempre volta ali para Sherazade tentando, né, ludibriar o rei para não ser morta. E esse emolduramento é feito justamente através de pontos em comum a essas histórias. Ele faz a integração desses âmbitos narrativos, né? Então, o emolduramento através justamente do fio dessas três narrativas, que é ali o fato da criança que está sendo batizada no século XIX, está sendo batizada justamente pelo mesmo motivo que dinamiza as outras duas narrativas, que é para impedir que o mal se apodere daquela criança, né? Ter a ligação de uma criatura terrena com o divino. E um dos principais admiradores desse livro aqui foi ninguém mais, ninguém menos que Thomas Mann. Inclusive, ele buscou muita inspiração nesse livro enquanto ele escrevia o seu Doutor Fausto, que também trata dessa questão do pacto demoníaco, e ele fala que admirava essa obra aqui como poucas outras da literatura mundial. Tem tanta coisa para falar sobre esse livro, mas eu não quero dar spoiler, então quis só fazer uma breve apresentação desse livro. Espero que vocês tenham ficado interessados em ler. E foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, com certeza. Não é à toa que esse livro figura ali formando o cânone da literatura de língua alemã do século XIX. Não à toa era admirado por muitos autores famosos.
É um livro simples, mas ao mesmo tempo também é complexo, é cheio de subcamadas, e eu acho que reflete muito da sociedade atualmente, principalmente essa questão do ser humano fazer algo ali pensando no imediato, pensando no resultado rápido que aquilo vai gerar, mas acaba não pensando no que aquilo pode gerar para as gerações futuras. Por fim, para quem estuda alemão, essa edição aqui é uma joia. Até para quem não estuda, porque assim, tem a apresentação e um pós-fácil que é do tradutor, que é o Marcos Vinícius Mazzari, e dá pra ver que ele faz um trabalho sensacional aqui. Ele é um grande estudioso da obra do Jeremias Gotthelf, e para quem fala alemão, ele coloca diversas notas de rodapé explicando por que ele optou por aquela palavra para fazer a tradução, explicando também um pouco da questão do dialeto que era utilizado ali na região do Jeremias Gotthelf, que derivava do alemão. Não sei se alguém que está assistindo estuda alemão, mas tem muito material legal sobre esse livro no YouTube, e chamou a atenção principalmente um audiolivro que narra esse livro aqui em alemão, e também tem um vídeo que é uma espécie de paródia, assim, narra essa história rapidinho, se eu não me engano o vídeo tem 10 minutos, é bem divertido, vale a pena. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Ai, tô feliz que eu tô lembrando disso em todos os vídeos, nos primeiros eu esquecia. Mas enfim, até o próximo vídeo, tchau!